Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar do top das revisões, isso mesmo, porque hoje a revisão mais procurada é a revisão da vida toda. Bom, e o que é a revisão da vida toda? Bom, a revisão consiste em incluir no cálculo da sua aposentadoria os períodos contributivos de toda a sua vida. Então, a aposentadoria, ela era calculada com 80% maiores contribuições para o INSS a partir de julho de 94. Já no plano real. Agora, com a reforma da Previdência, a nova regra, ela calcula a média de todas as contribuições para o INSS também a partir de julho de 94. Então, com isso, todas as contribuições antes de 94 não entram no cálculo, prejudicando quem ganhava bem antes de 94 e passou a ganhar menos ou não contribuir para o INSS depois de 94. Bom, eu vou dar o exemplo do Valentim, que trabalhou por 20 anos no banco, tá? Até que em 93, ele trabalhou, aí ele sempre ganhou acima do teto. Bom, em 1993, ele decidiu sair do banco e abriu seu próprio negócio, uma fábrica de bijuteria. Desde que ele abriu a fábrica, ele começou a pagar o INSS somente sobre o valor de um salário mínimo e continuou contribuindo até 2013. Bom, quando ele completou, o tempo de contribuição, ele se aposentou, então ele pediu aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o valor dessa aposentadoria por tempo de contribuição do Valentim ficou em apenas um salário mínimo, visto que a forma de cálculo da aposentadoria considera apenas as contribuições após 1994. Então, todas aquelas contribuições no teto de quando o Valentim trabalhava no banco, elas não foram consideradas no cálculo da aposentadoria. Então, caso a revisão da vida toda, ele entre com essa revisão, todas as contribuições dos anos que trabalhou no banco serão incluídas no cálculo da aposentadoria. E isso fará com que o valor dessa aposentadoria do Valentim aumente, de 880, que foi na época que foi concedida, para R$ 4.331,12, além de receber mais 250 mil de atrasados. E esse é o caso de muitos brasileiros que ganhavam muito bem antes de 94 e depois passaram a contribuir pouco para o INSS depois do plano real. Então, a revisão da vida toda, ela já está ganha? Sim, o STF aprovou a revisão da vida toda. Então, muitos segurados, eles têm a mesma situação previdenciária que o Valentim. Várias ações começaram a ser feitas no Poder Judiciário nos últimos anos. Então, a partir disso, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o trâmite de todos os processos que tinham como objeto a revisão da vida toda, declarando esta questão como tema representativo de controvérsia número 999. Após o julgamento do tema pelo STJ em 2019, foi decidido que essa tese da revisão da vida toda, ela pode ser feita de fato para os segurados que se encaixam nos requisitos. Contudo, o INSS interpôs um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal,
para o STF para questionar a decisão do STJ. E a questão foi declarada como tema representativo de controvérsia número 1102. Em abril de 2021, o STF decidiu que o tema é dotado de repercussão geral, ou seja, todos os tribunais do Brasil deveriam seguir a mesma decisão, né, feita pelo Supremo. E no dia 1º de dezembro de 2022, o STF pronunciou favorável a essa tese da revisão da vida toda. E a votação foi bem acirrada entre os ministros do STF, sendo 6 votos favoráveis e 5 desfavoráveis quanto à aplicação da revisão. Como a revisão ela é dotada de repercussão geral, como eu acabei de explicar, então todos os tribunais do Brasil devem decidir a favor do segurado no que se refere à aplicação da revisão da vida toda. Então, isso vai para todos os segurados que entrarem com a ação. Então, nesse momento, é importante que você procure um advogado especialista para fazer os cálculos da sua situação previdenciária, para verificar se de fato, no seu caso, vale a pena entrar com a revisão da vida toda. Porque muitas vezes eu vejo que associações que enviam cartas, né, para pessoas levarem determinados documentos já para ingressar com a ação, que eles têm direito a 100 mil de atrasados. Agora, como é que todo mundo tem direito a 100 mil sem fazer cálculo? E ainda mandam assim, por exemplo, o prazo encerra na sexta-feira. Gente, é um absurdo, vocês têm que tomar cuidado com isso. Essas associações, elas estão entrando com ação sem fazer os cálculos, o que é pior, só para ganhar dinheiro, porque como toda revisão, você não pode falar em entrar com uma ação sem antes você fazer os cálculos. Então, todos os dias eu vejo pessoas que não possuem direito a essa revisão. É uma revisão de exceção, tá? Não é para todo mundo que ela vai ter a aplicação. Tem gente que piora a aposentadoria. Então, por isso, você precisa de um advogado que possa te ajudar com isso, com esses cálculos. Quem tem direito a essa revisão? Qualquer pessoa que receba algum dos benefícios concedidos até 13/11/2019, desde que não tenha passado 10 anos do primeiro dia do mês seguinte do início do pagamento do benefício. Então, quem pode ter direito? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade, mas tem que fazer o cálculo. Bom, eu vou dar um outro exemplo da Ivone. A Ivone trabalhou como gerente comercial por 10 anos, de 1987 a 1996. O salário sempre foi acima do teto do INSS. Em 96, ela saiu do trabalho e parou de contribuir para o INSS. Faltando 5 anos para a aposentadoria por idade, a Ivone voltou a contribuir com o teto do INSS. E ela se aposentou por idade em 2012. Por ter poucas contribuições após 94, mesmo Ivone possuindo apenas contribuições no teto do INSS, o valor da aposentadoria por idade em 2016 é de R$ 2.334,88. Com a revisão da vida toda, todas as contribuições da Ivone, elas serão incluídas no cálculo da aposentadoria por idade. Então, isso fará com que o valor da aposentadoria por idade da Ivone aumente de R$ 2.334,88 para R$ 4.912,13. Além de receber mais de 150 mil de atrasados. Cuidado!
Nem todos os casos são vantajosos. Então, antes de entrar com essa ação ou qualquer outra revisão, é importante você fazer o cálculo de quanto será o aumento na sua aposentadoria após essa revisão. Uma revisão feita sem a análise dos cálculos, ela pode diminuir o valor do seu benefício e você pode ter seu benefício com um valor menor para sempre. Então, gente, toma cuidado. Em outros casos, o aumento pode ser tão pequeno, mas mínimo, que não vale o estresse e os gastos com o processo judicial. Então, sempre me perguntam se a revisão da vida toda, ela pode ser revertida, e a resposta será não. Depois de 2 julgamentos demorados, todos os pontos de vista dos ministros do Supremo Tribunal Federal e detalhes do processo foram exauridos. Então, no primeiro julgamento, os ministros, eles gastaram mais de 3 horas debatendo no plenário virtual. No segundo, dessa vez presencial, gastou-se uma tarde. Então, em ambos os casos, a maioria venceu pelo placar de 6-5. Tecnicamente, o Instituto pode recorrer e delongar a finalização do processo, mas sem ameaçar a existência do direito. Mesmo assim, muitos aposentados continuam sofrendo com dificuldade de ver o aumento nas suas aposentadorias. Antes de mais nada, é preciso lembrar que eventual recurso do INSS seria mais protelatório do que ameaçador. É praticamente impossível a revisão deixar de ser um ganho dos aposentados. Por ter gerado interesse nacional, os ministros do STF empenharam afinco em elaborarem seus votos. Então, por isso, a decisão colegiada ela foi bem discutida, construída e apaziguada. Então, os embargos de declaração, que é o recurso que pode ser utilizado pelo INSS, se digna corrigir pequenos erros no julgado, mas não vai acarretar mudança radical. Formalmente, a discussão só finaliza quando não admitir mais recursos. É o chamado trânsito em julgado do processo. Esse tem o principal argumento de muitos juízes em impedir o aumento da revisão imediatamente. Então, muitos aposentados, ao pedirem a tutela de evidência, que é o mecanismo processual para você autorizar o reajuste rapidamente, eles têm se deparado com o obstáculo de que o recurso extraordinário número 1276977 do Distrito Federal não finalizou e carece recurso do INSS. O curioso é que esse preciosismo não ocorreu quando o STF julgou a desaposentação de forma desfavorável aos aposentados em outubro de 2016, porque naquele ano o Supremo fez um debate detalhado sobre a desaposentação e negou para todos os aposentados do Brasil. Mas o trânsito em julgado só aconteceu 4 anos após, em fevereiro de 2021. Nem por isso os arquivamentos dos processos esperaram tanto tempo. Mesmo pendente do trânsito em julgado, muitos juízes finalizaram em massa os processos no dia seguinte ao julgamento da desaposentação. Então, agora, em muitos casos, país afora, se revela outro cenário. O trânsito em julgado ignorado para fulminar precocemente processos de desaposentação ainda em andamento. Está representando, no caso da revisão da vida toda, um obstáculo para o dinheiro chegar até os aposentados. Bom, um caminho para tentar atenuar essa situação que vem do próprio STF. Então, com a recusa em aumentar logo o benefício previdenciário, o aposentado precisará recorrer
Bom, em um argumento é o julgado do próprio Supremo ao ser taxativo de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para se ter efeito financeiro no processo. O ministro Roberto Barroso, ao analisar o recurso extraordinário número 127.979/6, ele foi categórico ao lembrar que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu tribunal pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Bom, conforme esse entendimento, não haveria necessidade de esperar recurso do INSS, que no íntimo não tem chance de alterar essência do que ficou decidido na revisão da vida toda. Com isso, se resolveria outro problema processual, que é sobre o sobrestamento ou suspensão de todos os processos com igual tema. É que o sobrestamento ele é finalizado ou levantado quando ocorre o trânsito em julgado. Uma coisa relaciona-se à outra. Então, embora interligados, alguns juízes, que a grande maioria, oscilam num ou no outro entendimento para não autorizar o aumento imediato. Isso a gente tem visto assim de monte. Então, a maioria tem inclinação em julgar em prol das matérias da Fazenda Pública, além de outros que não concordam com o julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 1102, que é a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, inciso 1º e 2º da Lei 8213 de 91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social, antes da publicação da referida Lei 9876 de 99, ocorrida em 26/11 de 99. Então, essas questões formais, elas terminam sendo pretexto para adiar o pedido de aumento imediato dos aposentados. Então, de qualquer forma, sabemos que a revisão vai sair. Pode não ser hoje, mas ela vai sair. Então, um ponto importante é que herdeiros, pensionistas de aposentados falecidos têm direito a pedir o recálculo da pensão, desde que o benefício originário não tenha passado dos 10 anos. Então, para quem não cabe a revisão, atenção, que eu disse que é para quem não cabe a revisão da vida toda, para quem tinha os menores salários de contribuição anteriores ao Plano Real, junho de 94. O normal na vida contributiva é você começar a receber menos e ao longo dos anos. As contribuições aumentaram. Então, por isso, a revisão da vida toda é uma ação restrita de exceção. Então, quem recebeu o primeiro benefício há mais de 10 anos, em razão do prazo de decadência estabelecida pelo artigo 103 da Lei de Benefícios do INSS. Então, para quem se aposentou pelas regras trazidas pela reforma da Previdência, a chamada Emenda Constitucional 103 de 13 de novembro de 2019, aí já não pode entrar com essa ação. Então, documentos necessários para essa revisão: carta de concessão do benefício, extrato de contribuição do INSS, que é o CNIS, carteiras de trabalho, carnês do INSS, contra-cheques, identidade, CPF, comprovante de residência, cópia do processo administrativo que concedeu a aposentadoria, extrato de recebimento do último mês, cópia do RG, carteira de habilitação e comprovante de residência. Esses são os documentos que você deverá levar ao advogado.
Então, na hora de fazer os cálculos, vale lembrar que os salários de contribuição são atualizados somente a partir de 10 de 64. Então, é importante ressaltar que os cálculos previdenciários, os salários de contribuição, eles são atualizados monetariamente somente a partir de 10 de 64. Mas por quê? Bom, a partir da Lei 6423 de 77, a correção monetária oriunda de qualquer disposição legal ou negócio jurídico deveria se dar pela ORTN, que é a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. Sendo que essa lei previa que qualquer outro índice previsto em leis anteriores ficaria substituído pela ORTN. Ocorre que a ORTN, instituída pela Lei 4357 de 64, teve seu primeiro índice divulgado em 10 de 64, ocasionando uma ausência de índice aplicável no período anterior a essa data. Portanto, em virtude dessa disposição legal, os salários de contribuição anteriores a 10 de 64 carecem de índice de correção monetária aplicável. Bom, vi inúmeros casos em que a pessoa recebe o salário mínimo e com a revisão da vida toda, ela passa a ter direito ao teto do INSS, que hoje é de R$ 7.507,49. Então, a revisão da vida toda, ela pode trazer benefícios a muitos brasileiros aposentados, mas antes de entrar com a revisão na Justiça Federal, repito que é preciso realizar o cálculo para ter certeza de que a revisão é boa para você. E é fundamental você encontrar um advogado da sua confiança para ingressar com a ação. Então, fique atento com quem promete milagres. No direito, trabalhamos com possibilidades e não milagres. Então, agora, o STF aprovou a tese da revisão da vida toda. Você precisa correr para entrar com a sua ação judicial junto com o seu advogado previdenciário. Existe também a possibilidade de você entrar no próprio INSS, mas é importante você ter ajuda, porque você precisa saber se vale a pena, se aquilo vai ser bom para você, se compensa entrar de maneira judicial, administrativa, tudo isso você vai ter essa orientação através de um advogado. Não adianta você entrar com esse tipo de ação sem ter certeza do seu direito. Então, todo cuidado é pouco quando se trata de revisão de aposentadoria, quando se trata do INSS, você precisa tomar muito cuidado para que você não tenha nenhum problema futuro. Cansei de ver gente que pega e entra com ação sem fazer cálculo. Vai lá, eu vou lá no juizado especial, vou entrar com ação. Cuidado, porque de repente você entra e a ação piora para você. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.